Olá, pessoal do nono ano. Estamos aqui hoje para a nossa aula de Química sobre substâncias. Fiquem atentos e qualquer dúvida poste lá na plataforma. Então, a gente sabe que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e a matéria ela é feita de átomos, como nós já aprendemos na aula passada. E a matéria ela pode ser considerada também uma substância pura ou uma mistura. Então, olha só, nessa primeira imagem aqui, nós temos substâncias puras. Prestem atenção. Esses verdes são um tipo de átomo. E esse roxinho é um outro tipo de átomo. Então, aqui nós temos substância pura porque eu tenho apenas um tipo de molécula, tá? Então, eu tenho, a partir de 2 átomos, eu já chamo de molécula. Então, eu tenho aqui uma molécula formada por 4 átomos, sendo 2 tipos de átomos diferentes. Então, esse átomo roxo apresenta em uma quantidade e esse verdinho em 3 quantidades, para formar esta molécula aqui. Então, a gente chama de substância pura quando tem apenas um tipo de molécula, tá? Mistura de substâncias, vocês podem observar aqui que eu tenho átomos diferentes e moléculas diferentes. Apesar de aparecer essa aqui da primeira imagem, eu tenho essa molécula, né, que são 2 átomos azuis que estão juntos, e eu tenho esse átomo aqui. Então, aqui eu tenho uma mistura de substâncias. Aqui, substância pura, eu tenho um tipo só de molécula. Na mistura de substâncias, eu tenho várias moléculas e posso ter também átomos no meio dessa mistura aí. As substâncias puras, elas podem ser classificadas em simples e em compostas. As substâncias simples, elas apresentam um único tipo de átomo. Então, olha só, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Então, eu vou ter apenas uma única cor, um único formato, né? Uma bola que vocês estão observando que são bolinhas maiores ou bolinhas menores. Aqui tem outros exemplos. Por exemplo, o gás hélio, né? Só tem um átomozinho aqui, né? Mas é uma substância pura e simples porque apresenta somente o átomo do hélio, né? Que ele aparece sozinho. Depois vocês vão aprender por quê quando nós estivermos estudando ligações químicas. Já o gás oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio, tá vendo? Que para formar o gás oxigênio. Aqui eu tenho uma substância pura simples. Observem que eu só tenho o mesmo tipo de molécula, que eu tenho a formação de molécula. O fósforo, que é o P4, né? Então, tem 4 átomos de fósforo. Aqui eu tenho uma molécula, aqui tem outra molécula. Então, o mesmo tipo de molécula. E o enxofre é o S8. Então, são 8 átomos de enxofre. Então, se eu tiver um local que só é um recipiente que tem apenas enxofre, vários enxofre S8, eu tenho uma substância pura simples, tá? Porque vai apresentar apenas um único tipo de átomo. Aqui eu só tenho hélio, aqui eu só tenho oxigênio, aqui eu só tenho fósforo, aqui eu só tenho enxofre, tá? Então, prestem bastante atenção nisso quando vocês forem resolver a lista de exercícios. Observem a cor da bolinha, como é que tá o formato dela, o tamanho, para vocês conseguirem diferenciar as substâncias simples e compostas, tá? A próxima imagem, eu vou mostrar para vocês as substâncias compostas. Ela tem átomos diferentes. Esses átomos diferentes são representados por formatos, né? O tamanho da bolinha, vocês podem observar que está diferente. Por exemplo, a molécula de água. Eu tenho um átomo de hidrogênio e eu tenho um átomo de oxigênio. Então, a substância composta, eu tenho átomos diferentes. Aqui vocês podem observar, aqui eu tenho um único tipo de átomo. Só tem hélio, só tem oxigênio, só tem fósforo e só tem enxofre. Aqui eu tenho H2O, hidrogênio e oxigênio. Nessa daqui, eu tenho metano, que é um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho amônia, um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Então, uma substância composta é assim. A água, por exemplo, é uma substância composta. Por quê?
Porque ela tem dois átomos diferentes na sua composição, na sua molécula. Aqui seria o oxigênio e aqui seria, né, seriam dois hidrogênios. Então, nesse recipiente aqui, eu só tenho água pura, tá, gente? Não é água com sais minerais, essa da torneira, não. É a água que só tem apenas H2O. Aqui eu tenho uma substância composta porque ela tem dois tipos de átomos diferentes. Assim como o ácido clorídrico. Se eu pegar o vidrinho de ácido clorídrico lá, eu vou ter apenas HCl, né? O hidrogênio e o cloro aqui, o ácido clorídrico, né? O cloro e o hidrogênio. Então, observem aqui, eu só tenho esse tipo de molécula nesse vidrinho, nesse frasquinho. É uma substância composta porque tem dois átomos aqui, tá? Aqui o dióxido de carbono. Então, eu tenho um átomo de carbono no meio e dois átomos de oxigênio na extremidade aqui. Eu pego um vidrinho, por exemplo, que tem lá o gásinho, né, o dióxido de carbono. Então, eu vou ter uma substância composta porque tem mais de um tipo de átomo nessa composição. Observem o tamanho das bolinhas, as cores, para vocês conseguirem diferenciar, tá bom? Misturas. Se a matéria for constituída por mais de um tipo de molécula, nós teremos uma mistura. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar... Deixa eu ver aqui como eu vou mostrar para vocês. Vamos supor aqui, supondo grosseiro modo, eu pego a água e coloco dentro do mesmo local que está o ácido clorídrico. Então, você vai ter uma mistura, tá? Porque eu vou estar misturando moléculas diferentes. Como eu mostrei aqui para vocês, ó. Aqui é uma mistura, aqui eu tenho moléculas diferentes, tá? Então, observem isso na hora que for fazer a lista de exercícios. Então, vocês vão ver que vão ter bolinhas no formato diferentes, composições diferentes, né? Então, observem aqui, o ar. O ar, ele tem vários componentes, então o ar é uma mistura. A água do mar é uma mistura, a areia, né? Você vai ter lá silício, quartzo, feldspalto, mica, zircão, tudo depende de qual foi a rocha que originou esse tipo de areia, né? Que você tá pisando lá na praia. Então, tudo é uma mistura, porque você não vai ter apenas um tipo de átomo, você vai ter vários tipos de moléculas misturadas ali, então você vai ter uma mistura, né? As misturas, elas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. A mistura que possui apenas um único aspecto, a gente vai chamar de homogênea. Por exemplo, na hora que eu olho, tá, gente? Um aspecto na hora que eu olho ou microscopicamente falando. As misturas homogêneas que nós temos, o exemplo, água e álcool. Quando eu fiz aquele experimento para vocês lá na videoaulazinha na plataforma, na videoaula não, na plataforma ao vivo para vocês, eu misturei água e álcool. Tanto que vocês nem sabiam o que era água, o que era álcool, e quando eu misturei os dois também não dava para ver a diferença a olho nu. Então, eu tenho uma mistura homogênea, eu vejo um único aspecto, elas se misturaram. Álcool e gasolina se misturam, então eu tenho um único aspecto, eu não vou ver diferença, né? Como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Sal e água, na hora que eu misturo elas, que quando o sal dilui na água, eu tenho uma mistura homogênea. Oxigênio e hidrogênio também é uma mistura homogênea. Quando a mistura tiver mais de um aspecto, será heterogênea. Então, eu consigo verificar a diferença, tá vendo? Então, mistura heterogênea. Óleo e água. O mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Quando eu tenho gasolina e água, também vai ter o mais denso embaixo, o menos denso em cima. Então, cada aspecto visível de uma mistura é denominado de fase. Aqui nessa imagem, nós temos uma fase, que é água, duas fases, por causa do que eu estou observando também, o óleo. Água e óleo são duas fases. Então, a gente chama essa mistura de bifásica. Quando eu tenho uma mistura, prestem bastante atenção que algumas delas podem ser diluídas uma na outra. Então, você tem que ver a questão das fases, é o que você observa, né, de aspectos lá quando você faz a mistura. Por exemplo, água, limalha de ferro, sal e pó de serra. Eu sei que a água, ela se mistura com o sal. Então, aqui eu vou ter um único aspecto.
A limalha de ferro não vai se misturar com ninguém e o pó de serra também não vai se misturar com ninguém. Então, eu vou ter 3 fases, então vai ser uma mistura trifásica. Nessa situação aqui, eu tenho também um sistema trifásico com apenas 2 componentes. Por exemplo, por que 2 componentes? Água e gelo é a mesma coisa, H2O. E aqui tem uma limalha de ferro, mas eu estou vendo 3 coisas diferentes no copo. Eu estou vendo uma mistura trifásica, né? Mesmo sendo um sistema trifásico, mesmo sendo com 2 componentes. Porque vai estar o gelo em cima, a água no meio e a limalha de ferro, né, no fundo, porque ela é mais densa. Então, prestem atenção nisso, é o que você vê, tá, gente? Fenômenos químicos e fenômenos físicos. Então, para podermos entender o fenômeno como sendo qualquer mudança que ocorre na matéria. Então, teve uma mudança, eu vou chamar de fenômeno. Então, não precisa ser algo extraordinário, nem visível a olho nu, porque algumas transformações, elas são microscópicas, então a gente às vezes não sabe quando está acontecendo. Essas transformações, elas são causadas por agentes químicos ou por agentes físicos. Então, o fenômeno pode ser também qualquer mudança que ocorra no universo, tá? Então, a chuva, digestão, explosão de uma estrela, tudo isso é fenômeno. Porque, como nós vimos, é uma mudança que está ocorrendo na matéria. A chuva, ela é um fenômeno porque ela está transformando água em estado gasoso em água líquida, né? Então, vai ter a chuva. A digestão vai pegar o seu alimento e transformar em moléculas menores. A explosão de uma estrela, né? Que fenômeno que acontece aí. Então, todas essas transformações a gente chama de fenômeno. O fenômeno físico é aquele que não altera a estrutura ou a constituição da matéria. Então, o papel, quando, por exemplo, aqui na imagem eu estou amassando o papel não deixou de ser papel. Então, ele continua sendo papel e contém a mesma composição química do papel. Então, por isso que a gente chama de fenômeno físico, não tem a mudança, né? Misturo água com açúcar, água com sal. A única coisa que vai mudar é a sua densidade, mas deixou de ser água com açúcar, deixou de ser água com sal? Não, mudou o seu nome? Não mudou. Então, é um fenômeno físico. Rasgar o papel, fenômeno físico. Deixou de ser papel? Não. A composição mudou também? Não, só mudou o tamanho, né? O fenômeno químico vai ser aquele que altera a estrutura da matéria, ou seja, alterou a sua composição. Diferente do papel que nós rasgamos ali atrás ou amassamos, quando queimamos, ele vai ter a sua estrutura química alterada. Ou seja, vai deixar de ser papel. Por quê? Você vai chamar de papel? Não, você chama de cinza. Então, quando você tem o processo da queima do papel, ele vai ser transformado em cinza, em vapor d'água, em gás carbônico, que nada disso é papel. Então, eu tenho uma alteração na composição da matéria. Aí eu vou ter chamado, no caso, o fenômeno de fenômeno químico, certo? Então, nossa aula de hoje, bem curtinha, 13 minutinhos, mas a lista de exercício tem que ter bastante atenção, principalmente nessa questão de átomos, de substâncias, de moléculas, substâncias simples, composta. Pesquisem mais na internet se vocês precisarem, tá, gente? Tiver dificuldade na nomenclatura dos termos, dificuldade nos termos, né, da lista de exercício, qualquer coisa me pergunta também, se tiver com dificuldade de entender a diferença de uma coisa com a outra, tá? Então, não fiquem com vergonha de perguntar, porque as perguntas, elas são bem pertinentes mesmo, porque vocês nunca viram isso e estão aprendendo e a dificuldade vai surgir, tá? Então, façam uma boa lista de exercícios, bons estudos para vocês e até a correção dela.